Andréia, professora aqui na Facate, né, no curso de História, mas também sou professora há 30 anos quase, vou fazer em maio, 30 anos professora do ensino fundamental. Então, o rio é um elemento muito importante nos anos de 1800, né, nesse contexto, tanto para os povos indígenas, como para os portugueses que aqui estiveram e como para os próprios imigrantes alemães que depois vieram. Então esse rio, esses vários rios são importantes nesse processo, né? Pensarmos Taquara em 1800, Taquara não tinha ligação, não tem estradas, né? A ligação que havia era o rio. Então o rio ele vai ser um elemento fundamental até 1903, quando vem o trem. Daí é substituído pelo trem. E nos anos de 1960 nós vamos ter as estradas, né? Então o rio nos anos de 1800 ele é muito importante. Ele vai ser esse elemento que liga Taquara ao restante do mundo. Esses imigrantes eles vêm para cá e eles vêm se organizando no sentido de manterem a sua religiosidade, né? Eles vêm nos grupos religiosos, os grupos católicos, os grupos luteranos, né? São os dois grupos religiosos que nós vamos ter muito fortes nesse processo. E esse vínculo, ele é desde o princípio, né? São atividades festivas que estão em volta da religiosidade. Nós vamos ter a Igreja Católica, né? Ela é uma igreja que os lusos já tinham, uma igreja que o Estado brasileiro já tem, então vão vir imigrantes católicos e vão vir imigrantes luteranos, né? E nós vamos ter o processo justamente seguinte, o Tristão Monteiro, ele vai construir, tanto é que em Taquara nós temos uma igreja na frente da outra, né? O Tristão Monteiro constrói a igreja católica, mas ele se casou com uma mulher luterana, então cede o terreno que está à frente para a construção da igreja luterana. Então, tanto é que se nós olharmos as duas igrejas aqui em Taquara, se o padre está rezando a missa e o pastor também, o pastor está rezando o seu culto, os dois conseguem se ver, porque dá exatamente um altar ao outro, né? Então é uma característica muito intensa na cidade. Essa diversidade, ela existe, eles são o mesmo grupo de imigrantes, mas esse grupo de imigrantes, ele vai trazer duas religiões específicas. E era muito complicado acontecer casamentos interreligiosos, né? Nós vamos ter muito fácil o casamento entre católicos, o casamento entre luteranos, mas o casamento de um luterano com uma católica ou vice-versa, ele é muito pouco aceito. Nós vamos ter grandes problemas muitas vezes quando isso acontece, né? Oficialmente, quando os imigrantes vêm para cá, eles não deveriam ter pessoas para servi-los, né? Que seria a ideia da pessoa escravizada. Isso foi meio que condicionado, mas nós sabemos que várias famílias que adquiriram posses no decorrer dos anos acabaram adquirindo, né, pessoas escravizadas, acabaram tendo para si o trabalho de pessoas escravizadas, né? Isso nós vamos ter. Então essa relação ela era uma relação de entendimento de que alguém podia servi-los, né? A ideia do servir. Mas legalmente isso não era permitido. Mas houve isso, né? E nós vamos ter, tanto é que nós temos um quilombo, né? O que é um quilombo? Um quilombo é um espaço de refúgio, um espaço de resistência, é um espaço de difícil acesso, né? Para essas pessoas poderem se sentir livres. Sou Michele Biazon, sou arquiteta e urbanista e proprietária do Solar Pina, aqui de Taquara, e também a arquiteta responsável pelo restauro do edifício. Bem, a experiência de restauro de um prédio histórico, né, no meu currículo enquanto arquiteta e também enquanto proprietária, né, uma experiência nova, não tinha ainda feito nada desse tipo e a princípio eu considerei bastante desafiadora. Depois foi me estimulando a partir dos resultados que a gente foi obtendo, né? É um desafio muito grande porque a gente precisa dominar, além da técnica, da arquitetura e da engenharia,
todo um levantamento histórico que é necessário fazer, né, de saberes, de tudo que envolveu aquele edifício, o contexto histórico no município. Então isso é bastante desafiador. E eu digo que foi muito estimulante para mim, pessoalmente, enquanto arquiteta, porque me levou a desbravar outros caminhos, né? Buscando especializações na área. Então, agora, sendo especialista no patrimônio, para mim é muito mais fácil, mas é um legado que esse meu primeiro restauro deixou. A maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, foi a pesquisa histórica. A gente está dentro de um prédio que, por afinidade, né, nossa, assim, a ideia sempre foi manter, preservar. A parte técnica a gente dá conta, né, a gente como formada na área dá conta, pesquisa, investiga, mas a parte histórica foi um desafio à parte. A gente teve que partir para pesquisa em documentos, em acervo da prefeitura, em acervo do estado. E uma coisa foi nos levando a outra, porque essa edificação está muito relacionada ao desenvolvimento da cidade, com a chegada dos trens, né? Então, um desenvolvimento econômico, a gente foi atrás dessa história das linhas férreas, essa parte histórica, de pesquisa histórica, com certeza foi o maior desafio. Meu nome é Maria de Lourdes Carniel Bonato, nasci em Taquara, me criei aqui no Solar Pina, que hoje é o Solar Pina. Antigamente era uma chácara que meu avô comprou. Nós tínhamos uma sala de estudos muito gostosa, que hoje não tem mais. Foi também demolida. Foi naquela época que papai construiu aquela sala de estudos para nós. Fez uma reforma e construiu aquela sala. E ali a gente se reunia também, né? Os crentes eram ali, ou então na sala, né? Aonde a gente queria, estava à disposição a casa. Fizemos uma Renault dançante aqui. Casualmente aqui onde nós estamos. Nesse local onde estamos. Foi aqui. A parte térrea da casa, aqueles arcos eram todos fechados. E atrás dos arcos tinha terra, né? Aquilo ali, tanto é que foi depois escavado aquilo ali para fazerem o jardim mediterrâneo que hoje tem. Mas não sabíamos de nada, tanto que tínhamos um tipo de uma adega que era muito gelada. Ali embaixo, né, que depois a Michele colocou vidros ali. Ali era uma adega onde se conservava ovos, carne de porco. Como não se tinha freezer na época, se conservava a carne de porco dentro de latas com banha. Então, essa adega mantinha a temperatura e não estragava nada.